Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Voz da Verdade podcast, programa que foi criado para trazer aqui as verdades sobre o único verdadeiro Cristo Jesus, sob um olhar bíblico. Hoje estamos aqui com dois convidados queridos, iremos tratar sobre o tema idolatria. Na verdade, hoje o tema é idolatria, quem ocupa o trono do seu coração? Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais. Queria começar aqui retratando, me desculpando aqui com o pastor Vitor Sampaio. Rapaz, ele veio a última vez aqui e eu tenho tanto carinho por ele que eu esqueci de apresentá-lo. Não é que eu esqueci, é porque todo mundo já sabe quem é o pastor Vitor Sampaio e eu chamo ele de Vitinho. E hoje eu, mais uma vez, queria agradecer a presença do pastor Vitor Sampaio. Ele é pastor da Igreja Base do Renascença. Ele, durante muito tempo, lidera lá, além de ser pastor, ele lidera o Ministério de Jovens, né? Tem um trabalho lá com jovens. É um teólogo reformado dentro das Escrituras. É um grande amigo e querido. Seja muito bem-vindo, pastor Vitor, mais uma vez a essa casa. Você já tem a chave aqui. Prazer é todo meu, poder estar ajudando os irmãos e também aprendendo, porque eu entendo que quando a gente está aqui falando sobre um assunto tão importante, que é sobre idolatria, a gente também aprende. E hoje aprendendo com o pastor Rafael. Olha só, e mais agora, aprendendo muito mais ainda, rapaz. Mais uma vez de volta à nossa casa, um craque. Outro dia eu chamei Vitinho de Romário e Bebeto, né? Tu e o Henrique. E aqui nós temos aqui um grande goleador, defensor das Escrituras, o pastor Rafael Blume. Ele é pastor da Igreja Catedral de Louvor Maranata. Ele é teólogo também, ele é mestre em exposição bíblica, ele tem vários cursos aí de formação teológica. É mais uma vez nos dando o brilho aqui, a sua competência, para a glória de Deus, está aqui conosco o pastor Rafael Blume. Rafael, seja muito bem-vindo novamente, meu irmão. Eu que agradeço, Márcio. É uma alegria estar aqui contigo, com o pastor Vitor. Posso chamar de Vitinho? Não, também, claro. Né? Então, estar aqui com o Vitinho, contigo, compartilhando e refletindo, na verdade, sobre a palavra de Deus. E a gente, na verdade, mais do que compartilha, quando a gente abre a palavra ou pensa sobre ela, a gente é edificado, né? A gente é que é abençoado nesse compartilhar. E é legal porque a gente bate um papo que muitas vezes acontece, às vezes, numa mesa de café, entre amigos, isso né? aqui. Entre nós, entre teólogos, entre pastores, entre amigos, entre irmãos da igreja. Só que aqui a gente consegue fazer isso, gravar e a turma em casa participa com a gente também, verdade, né? Os comentários e compartilhando também com outras pessoas, né? Então, assim, aproveitando, viu, pastor, eu queria pedir para você que está em casa agora aqui, para você compartilhar o nosso podcast. Se você gostou aqui das nossas mensagens, do nosso bate-papo, a gente tem se esforçado muito para trazer aqui temas que sejam relevantes, temas do nosso cotidiano. Então, se você gostou dessas conversas, dessas aplicações que a gente vem trazendo para você, compartilhe lá com seus amigos, com a sua família, dê um like lá, é muito importante para a gente, porque o algoritmo, ele lê, entende isso como um assunto relevante e essas mensagens vão para mais pessoas e que possam ser impactadas com o Evangelho de Cristo. Então, é isso, a gente está pedindo porque a gente, às vezes, né, pastor Vitor, a gente compartilha tanta bobagem, às vezes, no Instagram, a gente recebe tanta coisa e, às vezes, a palavra de Deus é deixada de lado. Mas vamos aqui voltar aqui para o Evangelho de Deus e trazendo hoje um episódio sobre, como eu já falei, idolatria. Eu queria perguntar para vocês aí, quem ocupa o lugar no trono do seu coração? Quem que está aí no seu coração? E é exatamente isso. E a Bíblia, pastor Rafael, ela nos traz vários momentos sobre idolatria. Mas aqui no nosso programa, sempre a gente começa com um texto base, que a gente vai ancorar. E eu vou pedir para o Roberto colocar aí na tela, eu vou colocar exatamente o primeiro mandamento, né? Na verdade, o mandamento primordial, né? Que está lá em Êxodo 20, do capítulo, dos versículos 2 ao 6, que diz o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas e debaixo da terra.
não te prostrarás diante deles, nem te prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. E o capítulo 6 e o versículo... Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, nós temos, amém, né? Nós temos aqui um mandamento que retrata aqui quão soberano o nosso Deus e como ele indica, né? Através do seu mandamento. Esse é o primeiro mandamento que Moisés trouxe, né? Para todo o povo do pacto. Que é comum a gente pensar, pastores, que a idolatria só está em imagens, em rituais, né? Só em imagens, em rituais. Mas será mesmo que a gente tem essa idolatria só em imagens, né? Será mesmo que a gente trabalha contra esse mandamento de Deus apenas por estar idolatrando algo que foi feito por mãos humanas? É o que a gente vai discutir hoje aqui. Então, para começar, né? Eu queria fazer a pergunta, já direcionando aqui para o pastor Rafael. Pastor, o que é idolatria à luz da Bíblia? Idolatria é você colocar no seu coração qualquer outro Deus, qualquer outra entidade, ou amar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Deus, como a gente normalmente usa o primeiro mandamento para resumir, a frase que a gente usa é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Sim. Que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Sim. Que é uma maneira de resumir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e só a Ele darás culto. Então eu não posso dar culto ou cultuar nenhuma outra coisa. Tanto que o próprio texto de Êxodo e o de Deuteronômio capítulo 5 também vai dizer: nem do que está no céu, nem está debaixo do céu, nem está sobre a terra, nada pode ocupar o lugar de Deus no meu coração. A expressão, digamos assim, mais óbvia do que é a idolatria, eu amar alguma coisa ou no lugar de Deus. Mas a ideia, quando a gente olha respondendo a tua pergunta, quando a gente olha em Êxodo 20, ele vai ser muito claro sobre a ideia das imagens de escultura e tal, porque está dentro de um contexto. Mas quando a gente lê a Bíblia ainda nos outros textos de maneira mais ampla, a gente vê que o Senhor ele aplica a ideia de idolatria não somente a imagens de escultura e não necessariamente somente a uma questão cultual no sentido religioso. Sim. Alguns exemplos que a gente pode tirar quando na obstinação de Saul, e que ele de maneira rebelde desobedece às ordens de Deus que tinha dado ao profeta Samuel de matar todos os homens, mulheres, animais, e ele resolve fazer uma jogada política, preservar o rei. E uma das frases ali é que a obstinação, a rebeldia de Saul era como o pecado de idolatria. A gente vai olhar, por exemplo, Jesus falando de idolatria, dizendo que ninguém pode amar a Deus e o dinheiro. E aí ele faz uma ligação a esse amor ao dinheiro, que a Bíblia vai colocar como o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E ele vai colocar a ideia de maneira muito interessante. Ele não usa a palavra dinheiro, mas ele usa o Deus do dinheiro, que era Mamon. A palavra lá, ninguém pode amar a Deus ou a Mamon. Trazendo essa ideia de que a questão não é se tem uma escultura, mas é o lugar que aquilo ocupa no teu coração. E aí, mas só para eu ainda, a guisa de introdução aqui dessa tua pergunta, sim, é que é interessante, porque o que eram os deuses, na verdade, naquele momento? Você vai pegar a Afrodite, era o deus do sexo, aí tinha o deus do dinheiro,
tipo Mamon, e tinha o Diana. Deus, exato, tinha... Não, Diana é mais... Não, mas Diana foi já mais pra cá. Tinha... Assim, mas ao longo da história, falando culturalmente mesmo. Sim. Eu até anotei aqui várias figuras míticas daquele momento e elas estavam relacionadas a sexo, ao trabalho, ao dinheiro, à nação. E a cultura mudou, porque naquela época quem estava adorando Mamon, na verdade estava adorando o dinheiro. Quem estava adorando Afrodite, na verdade estava adorando o sexo, e assim por diante. Só que hoje, essa manifestação acontece sem necessariamente montar um altar. Sim. Mas ele continua amando o dinheiro, o poder, o sexo, ao ponto de colocar aquilo como... O desejo mais profundo do seu coração. É aquilo que ele mais ama. Sim. É aquilo que dá sentido à sua identidade. É um Deus sobre ele. Ocupa o coração dele. Perfeito. Assim, a gente vê, logo após a criação do homem e a sua queda, quando o pecado entrou na humanidade, que houve uma corrupção de toda a formação de entendimento humano. O homem, a partir do pecado, ele teve... ele passou a ter um coração corrompido ao ponto que já logo com o fato de Caim e Abel, Deus conheceu o que estava no coração dos dois irmãos. Ele conheceu, né, Pastor Vitor? Então, assim, o homem ele tem uma tendência natural de criar ídolos. E isso faz parte também, isso fez parte da queda, né? Da entrada do pecado, né? Isso representa um tipo de idolatria, claro. E aí, eu quero lhe perguntar sobre o bezerro de ouro. Já em Êxodo, um pouquinho mais adiante, Êxodo 32, 4, o povo, eles disseram, esse é o Deus, ó Israel, que tirou vocês do Egito. Então, quando eles fizeram aquele Deus de ouro, de alguma forma eles estavam tentando em algo transmitir a fé que para eles estava corrompida a partir do pecado, não é isso, Pastor Vitor? Perfeito. Para acrescentar um pouco do que o pastor Rafael falou, tem uma série interessante da Amazon, Deuses Americanos. Uma série interessantíssima que trabalha a ideia dos deuses antigos com os deuses modernos. Isso vai acrescentar um pouco do que eu vou utilizar para responder a pergunta da questão do bezerro de ouro. E nessa série tem um refrão que se repete ao longo dos episódios, que diz assim, que seria a resposta, o que é a idolatria. Tudo aquilo que é adorado se torna uma divindade. Esse é o grande refrão da série, né? E é interessante porque a gente vê alguns conflitos na série entre os antigos deuses, o Deus da fertilidade, o Deus da produtividade, o Deus do sol, o Deus da chuva e tudo mais, com os deuses modernos da televisão, das redes sociais. E existe esse conflito entre essas divindades antigas e a divindade moderna, né? É muito interessante a série. E eu entendo que esse refrão nós também encontramos na palavra de Deus. É semelhante àquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Porque tudo aquilo que nós depositamos a nossa devoção, tudo aquilo que nós depositamos, e o pastor Rafael falou muito bem no sentido do amor, né? Porque falar sobre idolatria e não apontar para o amor, acredito que é um equívoco, e ele falou muito bem, porque quando nós amamos algo no lugar do Criador, ali se desenvolve um ídolo, né? E o bezerro de ouro é isso. O bezerro de ouro é a falta de confiança numa provisão do Senhor, que eles passaram a querer acreditar, a depositar a sua fé, a sua devoção em algo visível. Tá aí o bezerro de ouro. Então, a falta de expectativa em um Deus que não estava respondendo de acordo com o que o povo queria, eles desenvolveram um ídolo. E é interessante porque a idolatria está muito enraizada, eu acredito que é um dos fundamentos da idolatria, nas nossas necessidades. Então, a humanidade tem necessidades.
E essas necessidades aparecem e o ser humano busca respostas. Por exemplo, no panteão egípcio, eu também anotei algumas coisas aqui, tem o deus da terra, que é o deus da produtividade, que é o deus Geb, né? Tem o deus Nut também, que é a deusa da fertilidade, da procriação. Então, as mulheres que não procriavam, que não tinham filhos, que eram estéreis, muitas delas iam para o panteão egípcio para adorar, para reverenciar e para pedir diante dessas necessidades que elas tinham. Da mesma forma como a idolatria surge diante da necessidade de um coração humano, porque nós não podemos esquecer que nós fomos criados para adorar. No entanto, nós fomos criados para adorar um Deus maravilhoso, e essa é a argumentação de Paulo em Romanos capítulo 1, né? Nós fomos criados para dar glória a Deus, para amar a Ele. E também tem um grande refrão do John Piper, né? Que quanto mais nós contemplamos e adoramos a Deus, mais nós estamos satisfeitos nele, né? Então o ser humano foi criado para isso. O problema é que a gente tem em Gênesis capítulo 3, que é o problema do pecado humano. E quando o pecado entra, tudo passa a ser corrompido. Sim. Até no aspecto da adoração. O ser humano transforma, altera a direção da sua adoração. Era para adorar a Deus e agora ele adora tudo aquilo que foi criado. Surge a idolatria. Pronto. E aí, Vitinho, a ideia de você tirar, no caso do bezerro, de tirar a confiança em Deus e colocar a confiança em outro lugar. Pois é, então é exatamente disso, sobre a questão da visibilidade. Quando Deus se afasta do homem lá no Éden, e aí continuando com essa parte aqui do bezerro, a gente nota que o homem busca algo visível, algo palpável, que a gente vê hoje muito vamos dizer, em religiões pagãs hoje. O homem que anda para pegar uma corda, o outro que anda para olhar uma imagem, e enfim, isso é a questão da visibilidade. Eu acredito, e aí isso está retratado na Bíblia, que Deus, depois do afastamento de Deus, do Éden, o homem buscou algo visível para se sustentar, digamos assim. Talvez seja isso também um grande problema da idolatria, né, pastor? Sem dúvida. E volta então para o texto de Romanos, capítulo 1. Sim. Acho que versos 24, 25, principalmente ali. Que a grande questão é que há muitas coisas vindo na minha cabeça, mas a primeira é a ideia de que Deus é espírito. E como Deus é espírito, a maneira de se relacionar com Deus é um Deus que não é... A nossa relação dele não é visual. Sim. A nossa relação com Deus é por meio da fé. É um tipo de relação que, quando a gente conhece a Deus, a gente entende essa relação com Deus que é tão pessoal para nós, tão real, quanto aquilo que a gente consegue ver, mas a gente não consegue ver, porque Ele é espírito. E assim, Deus se relacionava desde Adão. Tá? Ele vinha na viração do dia para ter com Adão, e tudo que eles viam era a voz de Deus. O que a gente sabe quando Deus falou com Noé? A gente ouviu a voz de Deus. Não é uma descrição visual de Deus. O que se tem de Deus é a sua palavra. Nós temos o Deus que se manifesta pela sua palavra. Sim. E assim caminha por Abraão, sabemos a palavra, Moisés, ele recebeu a palavra, é o Deus da voz, da palavra. E com uma relação pessoal e íntima com Deus. Mas com a queda há um afastamento. Sim. Há a desarmonia do homem para com Deus. E essa desarmonia vai fazendo o homem entrar em rebeldia a Deus. Na verdade, a palavra é essa. A humanidade hoje, ela não adora a Deus, não é porque ela não vê Deus, é porque ela é rebelde a Deus. Ela literalmente virou as costas para Deus. E quando a gente vem ali do texto de Gênesis que tu colocaste, para ver como essa ideia funciona, o homem vai tendo num declínio, né? Primeiro tinha 2 irmãos. Sim. E isso não quer dizer que eles não deixam de ser religiosos. Os 2 ainda religiosos. Sim, os 2 claro. faziam sacrifício. Mas como tu falaste, um tinha um coração adorando a Deus de fato e o outro não. Sim. E a humanidade ali temos uma semente santa e uma semente maligna. Como se fosse 50-50. Pouquinho mais pra frente, já no 6,
aí já tem só um. Sim. A coisa vai afunilando. Afunilando. E os homens eram maus, violentos, ao ponto que Deus precisou, decidiu enviar o dilúvio. Quando chega na Torre de Babel, já é a humanidade se reunindo para desobedecer a Deus. Para desobedecer. Porque a Deus tinha mandado ao homem, abençoou o homem de se multiplicar e encher a terra. Ele vai repetir isso lá em Noé, dizendo que eles deveriam se espalhar e encher a terra. E o que ele vai dizer em Babel? Ele vai dizer, não, vamos fazer uma cidade. Vamos permanecer no mesmo lugar. Vamos nos concentrar. O que eles estão dizendo? Nós não vamos obedecer a Deus. Nós não queremos Deus. Nós não queremos Deus. Nós seguiremos unidos e fortes para vencer a Deus segundo o nosso próprio plano. Talvez construindo uma torre, dizendo assim, pode mandar o dilúvio de novo, que agora nós estamos prontos para ti, né? Sim. É uma rebeldia, uma afronta total contra Deus. Só que como é que funciona o coração nesse processo? E é interessante, quando tem a geração de Caim e Abel. Sim. Volto de novo. O que a geração de Abel fez? Não, só descreve que ele fez filhos. A geração de Sete. Eles tinham filhos e filhas. Só a genealogia depois, né? Ele cumpriu a bênção de Deus, que era multiplicar e encher a terra. Quando você vai para de Caim, a de Caim vai dizer, e ele coabitou Caim com a mulher, e ela concedeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Aí ele começa agora a querer que o nome dele... Autovalorização aí, né? Já começa a idolatria Exato. pessoal, a né? ideia da idolatria, a ideia do poder, da glória. Quando chega na Torre de Babel, eu voltei isso rapidinho, para chegar na Torre de Babel e dizer, por que eles queriam fazer a Torre de Babel? Eles, para que o nosso nome seja conhecido em toda a terra. Sim. A ideia de que Deus me fez para ser a imagem e semelhança dele, que seria espelhar a glória de Deus. Agora o homem está dizendo, não, eu não quero mais, eu quero espelhar a minha própria imagem, a minha própria glória, que foi o que a serpente disse para Eva. Sim. Se você comer desse fruto, você será como Deus. E na verdade, assim, uma das principais manifestações dessa ideia da idolatria do coração é a nossa rebeldia contra Deus. A gente não quer adorar Deus. E por isso a gente vai construindo os nossos próprios deuses. Isso. E aí, o senhor tocou num assunto que é um próximo, vamos dizer assim, uma próxima referência aqui. Mas antes de eu entrar nessa próxima referência, a imagodeia, ou seja, a imagem de Deus. O homem foi feito a imagem de Deus e não sob o olhar da sua própria imagem. Exato. Que é isso também uma forma de de idolatria, né? E a gente vê isso muito na nossa sociedade hoje, né? O culto à autoimagem, mas a gente vai chegar lá, nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas assim, a gente viu alguns personagens na Bíblia que foram personagens sábios, né? Foram sábios, que contribuíram muito. Por exemplo, Salomão. Salomão era um homem sábio, ele, mesmo sábio, ele caiu na idolatria. E aí, a referência está em 1 Reis aqui de 11:4. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres se perverteram e o coração para seguir outros deuses. Ou seja, as mulheres fizeram com que ele seguisse outros deuses. Isso trata de vamos dizer assim, de um coração corrompido. Ele conhecia a verdade, ele durante muitos anos da vida dele, ele militou pelo um coração temente a Deus, pelo um coração, inclusive, que veio da sua própria descendência de Davi. Mas, a um certo momento, pastor Vitinho, ele acabou caindo no pecado e acabou adorando outros deuses por conta de influências de outrem, ou seja, de outras pessoas. Isso também é um grande perigo, né? A gente ser influenciado a fazer a idolatria por conta de outras pessoas. O senhor pode comentar isso pra gente? Com certeza. E é interessante porque quando nós estudamos a história de Salomão, à luz do texto de Reis e também de Eclesiastes, a gente percebe o quanto que Salomão depositou a sua esperança, a sua expectativa nas coisas da terra.
quando nós percebemos o capítulo de número 1 de Eclesiastes, Salomão está falando sobre a própria sabedoria, que ele buscou depositar o seu coração na sabedoria, e ele percebeu que isso era vaidade. E a palavra vaidade ali é a palavra rebel, né? No hebraico, que significa vapor, né? Fumaça. Os tradutores, eles entendem que não existe uma palavra equivalente a no português, né? E tal. Enfim, até em relação a outras línguas também, mas que a ideia seria um sopro, um vapor, né? Algo que você tenta pegar, mas aquilo dali não é algo volátil, né? Algo passageiro, tudo mais. Tudo tem a ver com essa palavra. Sim. E Salomão deposita o seu registro, né? Em primeiro lugar, na sabedoria. Ele depositou o seu coração na sabedoria e tal, e ele chega à conclusão que é vaidade. É correr atrás do vento, que ele fala, né? O capítulo 2 e o capítulo 3, ele começa a falar, especificamente no capítulo 2, em Eclesiastes, ele começa a falar justamente o que você falou, que ele depositou o seu coração para construir casas. E ele depositou, em seguida o texto fala, depositou o seu coração na delícias dos homens, mulheres e mulheres, e depositou o seu coração para construir o seu próprio império e tudo mais. E o Salomão o tempo inteiro está declarando que o que ele fez era vaidade, era vapor. Ele tentou depositar o seu coração nessas coisas, que isso é idolatria, é você colocar a sua esperança, a sua expectativa, o seu amor e a sua devoção nessas coisas. Só que Salomão começa a afirmar que isso é vaidade. É interessante que no capítulo de número 12, se não me falha a memória, ele fala que aquilo que eu registrei são como aguilhões. E essa palavra no hebraico quer dizer algo que ele vai ser lançado. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu vivi isso aqui e agora essas minhas palavras são como flechas lançadas no coração de vocês para que vocês não caiam. Sim. São como aguilhões, né? Então... Posso incomodá-los mesmo, posso alertá-los sobre esse perigo. Isso, né? Justamente esse alerta. Então, eu passei a depositar toda a minha expectativa nessas coisas aqui, na própria sabedoria, no próprio conhecimento, na construção de casas, nas mulheres, na própria bebida e tal, que ali é vinho, né? Sim. E ele tentou depositar o seu coração em todas essas coisas, mas ele percebeu que era vaidade. E muito dessas caracterizações dos pecados que Salomão tá trabalhando, quando a gente faz essa análise de reis, a gente percebe que há uma influência dos povos pagãos. Sim. E das pessoas que estão próximas de Salomão para que ele deposite o coração nessas coisas. Então, muitas vezes, muitas pessoas de fato estão ao nosso lado, que não têm o conhecimento correto, bíblico, e acaba fazendo com que a gente peque mais, né? Sim. Deposite o nosso coração, sim, nossa expectativa em outras coisas. Isso é importante, pastor Vitor, que a gente entenda que a idolatria, assim como o pecado, o pecado da idolatria, digamos assim, ele começa, pastor Rafael, de uma forma sutil. Então, assim, enquanto... No caso de Salomão, os relacionamentos que ele teve, dependendo diretamente das escolhas que ele fez, pecaminosas, digamos assim. E às vezes você está num lar, na sua família, e algo entra sutilmente, às vezes é um procedimento estético, ou às vezes é um grupo de pessoas que passam a você conviver com essas pessoas no trabalho, ou mesmo. E essa idolatria passa a entrar de uma forma bem sutil, né? E isso a gente tem que vigiar o tempo todo. Eu estou falando isso porque a gente entende que a gente tem que vigiar essas alianças. Uhum. Principalmente a aliança que a gente tem com Deus, né? Certeza. Que é um Deus perfeito, é um Deus que não tem espaço para que a gente possa ter espaço para dar para outras coisas que não seja o próprio Deus. Uhum. Não é isso? Uhum. E assim, como que a gente pode, entrando com referência em Juízes, capítulo 8, versículo 27, quando Gideão fez do ouro um éfode, e colocou em sua cidade, ou seja, como em todo Israel se prostituiu ali para adorar esse Deus, né, que ele colocou ali. Eu queria tratar o assunto agora sobre algumas bênçãos que a gente recebe
E que a gente trata isso como ídolo, né? Às vezes você luta tanto para conseguir um emprego ou algum bem especificamente, e você transforma aquilo lá, né, Pastor Vitor? Eu queria que o senhor falasse isso pra gente, sobre aquilo que você tanto tempo lutou, tanto tempo estudou, tanto tempo se esforçou, e aquilo você recebe uma bênção de Deus e passa a tratar aquilo lá ganha o espaço de Deus no seu coração, que é um perigo muito grande, né? Perfeito. De fato, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos entender que é bênção. Acredito que daqui a pouco a gente vai trabalhar sobre como que nós solucionamos o problema da idolatria, porque muitas vezes a gente acha que resolver o problema da idolatria do nosso coração é apenas idolatrar outra coisa, ou descartar a idolatria do nosso coração e tudo mais. Então, eu não entendo que é muito bem isso, porque nós precisamos das disciplinas espirituais, mas a gente vai chegar lá. E de fato, a gente precisa entender que as coisas que Deus nos dá é bênção do Senhor. Isso a gente precisa reconhecer. O problema é que muitas vezes, como você falou, aquilo que Deus nos dá, nós levantamos no nosso coração, ao ponto de aquilo que Deus nos dá, as bênçãos que Ele nos dá, toma o lugar de Deus no nosso coração. Nós passamos a depositar a nossa vida nessas coisas, ao ponto da gente deixar de ir para a igreja, de se relacionar com os irmãos, de ter um contato com as pessoas que vão nos levar para o caminho correto sempre, que é a comunhão da igreja. E todas essas coisas a gente precisa perceber para que a gente não caia nesse problema. Eu só queria ler um texto que vai trazer luz para aquilo que eu estou falando. Sim. Que é justamente a questão de Ezequiel capítulo 14, que trabalha o pecado no interior. O ídolo do coração, né? O ídolo do coração, que trata sobre isso. Olha o versículo de número 1 até o 5. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então, só um ponto interessante aqui. O autor está nos dando uma orientação de quem que ele está falando. As autoridades, ou seja, sim, os líderes de Israel. Sim. Beleza. Então, a partir do versículo 2. Ó. Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens, as autoridades, né, de Israel, os líderes, ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, digo-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua própria idolatria. E o versículo 5, para encerrar, isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Então aqui a gente tem um texto claro e direto, que os líderes ali de Israel, há uma acusação do próprio Deus diante deles. E qual é essa acusação? Eles ergueram ídolos no seu coração. Mas espera aí, eles estavam em um contexto pagão? Não estavam. Eles estavam em um contexto de praticar aquilo que o próprio Senhor chamou eles para praticar. Se a gente pegar Ezequiel capítulo 12 e 13, a gente vai perceber que eles estavam, de fato, no contexto de Israel. Eles estavam vivendo naquele contexto. Eles estavam praticando coisas religiosas, né? Entre aspas. Sim. No entanto, quem era onde estava depositado o coração daqueles homens? A Bíblia fala que eles ergueram ídolos no seu coração. Porque muitas vezes a gente pensa que a idolatria se dá quando nós estamos na frente de uma imagem ou na frente de uma escultura e nós estamos idolatrando ela. Mas no contexto bíblico de Ezequiel capítulo 14, a Bíblia fala que eles estão erguendo ídolos no seu coração. Ou seja, é algo interior. Por isso que eu preguei esse texto na igreja e uma das aplicações foi, muitas vezes nós estamos indo para a igreja, fazendo um conjunto de coisas religiosas, mas existem outros ídolos no nosso coração. Sim. Porque o ídolo é interior. E muitas vezes esses ídolos são as bênçãos que Deus nos dá. Então nós estamos indo para a igreja,
aquele checklist, né? Que a gente faz, tá ok, tô fazendo meu devocional e tal, mas a pergunta não é essa, a pergunta é quem está no seu coração? Eu queria fazer uma correção aqui desde do podcast passado. Eu quero mostrar para você esse livro aqui, que é um livro bem legal, é um livro que serve de base pra gente na verdade, corroborar com o que está escrito na Bíblia aqui, com o que está escrito aqui. Eu acho que é interessante, tem histórias legais. Tem uma história de uma viajante que vai em um certo país que tem várias estátuas, monges, né? Que ela olha as estátuas e todo lugar que ela ia, ela olhava essa estátua. Então chamou muita atenção como aquele povo idolatrava aquele Deus lá, que, enfim, a gente vê isso muito claramente na nossa sociedade atual. Inclusive eu estava lendo esse livro quando eu estava viajando. É legal esse livro aqui, interessante. É bem legal, leitura interessante. E eu quero dizer o seguinte, na última, eu vou colocar a imagem do livro aí da semana passada que eu fiz aqui, que eu esqueci de mostrar, que é um livro bem legal também sobre mentiras. O Roberto vai botar agora a imagem na tela, que é um livro muito legal também, eu esqueci de mostrar, mas hoje eu vou mostrar para vocês aí, e é interessante vocês lerem esse livro também, é um livro muito bacana e serve de apoio aí para a gente entender as escrituras um pouco mais. Ainda pensando sobre essa questão de Ezequiel, quando ele fala sobre o ídolo do coração, é entender que o problema do ídolo é que não é que o ídolo é uma coisa... Vou chegar lá. Não vem de uma coisa ruim. Sim. O problema do ídolo é quando a gente pega uma coisa que é boa, ela é um filho, sim, é o trabalho, é um casamento, a esposa. É um casamento. É um namoro. Mas você transforma aquilo num papel essencial. Perfeito. Que te define a tua identidade. Ao ponto de você colocar naquilo a sua segurança, você sim, coloca aquilo, sim, o seu amor supremo, você coloca naquilo o sentido da sua vida. E essa ideia do ídolo do coração, ele caminha nessa direção, de que e aí eu vou usar uma frase que normalmente é atribuída a Calvino, né? De que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sim, sim. A gente está todo o tempo transformando aquilo que é bom em um ídolo. E vai se afastando do Senhor. A gente vai... E isso mesmo, e é interessante falar como idolatria, porque mesmo entre evangélicos, mesmo entre protestantes, indo para a igreja, carregando o nome do Senhor Jesus, mas a gente vai pegando aquilo que a própria Escritura dá um valor especial, sim, e a gente vai transformando aquilo em coisas supremas para a nossa vida. Então, assim, a idolatria... não é um problema entre os outros, não. É o central, é a origem, digamos assim, daquilo que nos leva à rebeldia a Deus ou ao pecado. E aí a gente vai vendo nessa ideia, desenvolvendo a ideia dos ídolos do coração, é de que na nossa cultura, Márcio, a gente criou, a gente não tem lá o templo de Afrodite, ou então... templo de Mamon ou de outros, mas a nossa cultura, ela foi criando seus templos, seus sacerdócios, seus rituais. Então talvez ela não adora mais Afrodite, mas ela está cultuando a beleza. Sim, e ela coloca na beleza, e é isso que é a ideia do ídolo do coração, ela coloca a beleza, o sentido da sua vida, ela coloca na beleza a sua identidade. Então, empresários, eles não estão cultuando, às vezes, Mamon, mas um Deus, ele não tem um templo, ele não tem um sacerdócio, mas ele fez do seu escritório, do seu negócio, um templo. Perfeito. Que ele vive para servir, sim, o dinheiro, ao ponto de que é nisso que está a segurança nele, é naquilo que ele confia a segurança da sua casa, da sua família, da sua vida, é nisso que está a identidade. E aí ele vai entrando, por exemplo, nós vivemos dentro desse mundo onde as pessoas não frequentam templos religiosos, mas os shopping centers viraram os templos do consumo, né? Sim. Nesse sentido de a gente ter desejos por certas coisas que dominam a nossa mente, o nosso coração. Sim. E aí a beleza, o poder, o dinheiro, até mesmo o sexo, a realização, o sucesso, ele vai ganhando uma dimensão, na verdade, até mítica
na sociedade que a gente vive. Ela Sim. não tem um cunho religioso, mas ela está lá. E às vezes, mesmo como o judeu, o Salomão, o Gideão, Sim. acaba se desviando, o próprio cristão. Sim, sim, claro. O nosso tempo evangélico, ele nem se percebe. Sim. Que ele vai para domingo, canta canções de adoração a Deus, escuta um sermão, mas durante a semana, a prática da vida, o desejo, o esforço, os sonhos dela sim. revelam A sua motivação, né? que o Deus dela é outro. Sim. Que o Deus dela é o dinheiro, que o Deus dela é a beleza, que o Deus dela é o sucesso, que o Deus dela é a fama, fazendo talvez do YouTube, do Instagram, o seu templo, onde aquilo, a busca pelo like, a busca pelo sucesso é o grande objetivo da sua vida, e para aquilo ele está disposto a tudo, Sim. a negociar seus valores, e esse é o ídolo do coração, é aquilo que vai alcançando um lugar na nossa mente, na nossa alma, que não que vai sendo endeusado. Sim. Às vezes, por exemplo, uma mãe, tem coisa mais nobre do que ser mãe, né? Então, uma mãe quer fazer o melhor para os filhos, ela quer que os filhos sejam seguros, mas ela começa a colocar a vida dela são aqueles filhos. Ela respira aqueles filhos, ela ama por aqueles filhos, ela protege aqueles filhos, ao ponto de que uma hora que os filhos crescem, e porque crescem, são humanos e tomam a sua vida, ela começa a se sentir amargurada, porque esses filhos são Tudo que eu fiz da minha vida foi para eles. Foi para eles Ingratos, são né? ingratos, e eles não me valorizam, porque ela construiu a identidade dela A partir da imagem que ela construiu nos filhos. Né? Perfeito. fazendo naquele ídolo que é nos filhos. Na hora que os filhos não têm, ela perdeu um Deus. E aquilo amargura. Um empresário, quando quebra, a gente vai ver a história de muitos que entram em profunda depressão ou se suicidam. Sim. Ou quantas mulheres que, por causa da beleza... Que começam a envelhecer, por exemplo, se tornam tristes, ficam... Enfim. Ou então vão sofrer síndromes como anorexia. Sim. Porque, na verdade... E aí, por que Deus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas? Eu só vou deixar essa fala aqui, mas que a gente Sim, claro. vai desenvolver mais adiante. Sim. Mas eu acho que eu preciso concluir aqui dizendo que os ídolos é porque eles mentem. Eles nos enganam. É como a frase da serpente para Eva. Ela promete felicidade, ela promete segurança, ela promete a plenitude. E as pessoas acabam fazendo sacrifícios, não a ídolos, mas Sim, a beleza, ao dinheiro, aquele Deus. Mas aquele Deus, ele não entrega o que promete. Sim, que é a construção na areia, né? Essa construção desse ídolo aí. E aí, ela como a mulher samaritana, que já estava no quinto marido, o sexto não era, quer dizer, né? Tinha tido quinto, provavelmente viria um sexto, sétimo. Mas assim, ele engana, ele não entrega o que promete e vai deixando a pessoa, o fim do ídolo. Sim. É amargura, decepção, é o desmoronamento, né? Desmoronamento, é morte. Olha só, o pastor Rafael tocou, pastor Vitor, numa questão que é muito interessante, principalmente é vivida dentro das nossas igrejas, né? A gente até vê um cristão, digamos assim, religioso, aquele que vai ao culto, aquele, como o senhor falou também, aquele que faz o devocional, aquele que dizima, aquele que faz toda ritual, assim, né? O ritual, né? Aí vem Jesus Cristo e fala lá pro homem, né? Que o homem dizia, não, eu conheço a lei, rico, né? Eu conheço a lei, e Jesus fala assim, vende tudo e me segue. Aí é exatamente quem era o ídolo deste homem, pastor Vitinho. Este homem que está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículos 21b, que diz assim, ó, e Jesus fitando o amou e disse, olha só o que é que a Bíblia diz. E Jesus, no versículo 21, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Sim. Então vem e segue-me. Isso aqui é lindo, porque Jesus está mostrando para ele quem é verdadeiramente o ídolo que nós precisamos ter.
Não é isso, pastor Vitor? Isso aí. E assim, o que isso aponta para a modernidade? Essa falsa, vamos dizer assim, falsa religião, essa falsa doutrina, às vezes, que é vivida por muitos de nós, né? E a gente esquece do que o principal é Cristo. Eu acho que isso, é a suficiência vamos dizer assim, do cristão, né? Do homem que está com o ídolo, de fato, no lugar certo, no seu coração. Perfeito. Opa. Pode falar. O que o pastor Rafael acabou de falar se alinha à sua pergunta, porque, de fato, nós não temos de uma forma clara o Deus Mamon, onde a pessoa está ali se idolatrando uma imagem de um dinheiro. Isso a gente não vê. Mas muitas pessoas depositam a confiança da sua vida no dinheiro. E isso é idolatria. Sim. Então, a demonstração de Jesus ali, na conversa com o jovem rico, é justamente isso. Está demonstrando que aquele jovem, de fato, é alguém que depositava muita expectativa, depositava o seu amor, depositava a sua vida no dinheiro. Portanto, Jesus toca o calcanhar de Aquiles da sua fé. Sim, e a sua fé... o coração daquele homem. Perfeito. Fato, né? E, na verdade, e aí eu quero entrar aqui num ponto de estilo de vida, viu, pastor? Desculpa eu ainda não mudar o ponto, porque eu acho que vale a pena a gente lembrar esse texto de Colossenses. Sim. E Colossenses capítulo 3, verso 5, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então a Bíblia é muito clara, porque alguém pode dizer, não, idolatria é só adorar aquela imagem, aquele altar. E a Bíblia, ela expande, de fato, a ideia de que tem a ver com aonde você coloca a sua segurança, a sua identidade, o seu sentido de vida. E aquilo que vira um Deus para você, Sim. né? E é muito fácil. É muito fácil você colocar... fazer do dinheiro o seu Deus. Sim, porque sim. você pensa assim, eu tô seguro. Não tem aquele homem que disse assim, destruirei os meus celeiros. Sim. Tá lá em Lucas capítulo 12. Farei celeiros ainda maiores. E papapá. E diz pra minha alma, descansa, regala-te, porque tu tem muitos para muitos anos. E aí vem a voz do Senhor e diz... amanhã, né? E aí diz assim, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Essa ideia de que a gente pode achar que, não, eu tô em paz. Por quê? Porque eu tenho dinheiro no banco. Sim. Eu tô seguro porque eu tenho dinheiro no banco. Eu posso entrar num restaurante, num shopping, num lugar e todo mundo olhar pra mim, a minha identidade, porque eu tenho dinheiro no banco. Então eu coloquei o meu coração no dinheiro e fiz dela uma divindade. Sim. E esse talvez... a gente vê que já, na Bíblia já era, mas assim... É talvez um dos principais deuses da nossa cultura, né? Sim. É o dinheiro. As pessoas querendo... e o dinheiro acaba se manifestando no consumo e tal. Então, a identidade dele está no carro que ele veste, na marca da roupa. Na roupa que ele veste, no carro que ele usa. No carro que ele usa, na marca de roupa que ele veste, no dinheiro que ele tem na conta, no sucesso profissional que ele teve. Essa é a minha identidade, aqui que eu tô seguro. E tolo. Nem sabe que ainda hoje perderam a sua alma. Só para acrescentar, o ídolo... que nós estamos falando, ele não fica somente no nosso coração. Como se a gente colocasse o ídolo dentro de uma caixa, deixasse lá no armário e o ídolo ficasse lá. Não. O ídolo, ele... aqui usando o livro Você é Aquilo que Adora, né? Sim. Do G. Kabyle, né? Ele fala que os ídolos, eles demonstram suas garras. Como que eles demonstram suas garras? Com a nossa própria vida. Passa a te moldar, né? Passa a te moldar. Você passa a ser transformado a partir do ídolo que você tem no coração. Né? Que porque vai dizer Salmos, né? Perfeito. E se torna como eles têm olhos. Tem olhos, mas não veem, isso aí. Tem boca, mas não falam. E assim se tornam todos aqueles que o adoram, né? E aí, rapidinho, pastor, isso faz parte do ponto. A questão do estilo de vida. Sim, por exemplo, a gente vê lá em Daniel,
quando ele é chamado para comer as iguarias e participar dos banquetes, e ele se nega a fazer isso, para não se corromper. Isso também a gente faz parte, né? Pode até ser que não esteja contextualizado, mas a questão é, você tem que definir realmente que Deus é esse que você o tem no seu coração. Até porque, para a gente ter também, viu, pastor, algo que eu vou entrar daqui a pouquinho, que é exatamente como que nós conseguimos, dentro das igrejas, vencer a idolatria. Trazer Deus de novo para o centro. Né? Claro que é encher do Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo é o que nos vai direcionar para isso. Mas assim, sob o ponto de vista de Daniel e sob o ponto de vista principalmente de estilo de vida, por que eu estou botando muito nesse ponto? Porque a idolatria é algo sutil, como já a gente falou aqui. Vai entrando num novo emprego, num novo carro, num novo, vamos dizer assim, num novo esporte, numa nova habilidade. Eu começo a aprender a tocar violão, eu começo a entrar no ministério de louvor e acho que aquele ministério que tomou o espaço de Deus. Isso é perigoso dentro das igrejas, dentro das nossas vidas, dentro da nossa família, enfim. Então, assim, parece que é algo que não tem importância. Eu não vou me corromper porque eu vou sentar todo dia em banquetes e tal, mas você passa a ter aquilo lá como um estilo de vida que passa a ser um ídolo para você, né? Então eu acho que isso também tem que ser bem tratado, pastores, porque a gente tem que ter Deus sempre no centro do nosso coração, para que a gente não caia ao risco de tornarmos reféns de ídolos, vãos ídolos. Márcio, é interessante a gente pensar assim, quando tu colocaste nessa questão de como a gente tem a capacidade de transformar o bom em o ídolo. Sim. É que talvez, olhando para as nossas igrejas, eu estou falando especialmente com evangélicos, nós somos evangélicos aqui nesse sentido, graças né, a Deus. Eu consigo avaliar melhor. Mas como às vezes tem lá aquele irmão, aquela irmã, que ela ministra louvor na igreja, ele toca, ele canta ou ela canta, mas ele nem percebeu que o amor dele está ao ministério e não é a Deus. Ele não chega um momento que talvez ele não consegue perceber, mas ele está cantando não porque ele simplesmente quer adorar a Deus, mas pelo que aquela posição representa para ele. Ao ponto de que, talvez, falando com a turma que está ouvindo, talvez, será se você continuaria na igreja, você que é do Ministério de Louvor, se o pastor te tirasse do ministério ou da banda? Sim, sim. Ou será se você ficaria amargurado e sairia da igreja? Talvez é porque o Ministério de Louvor se tornou um ídolo. Ou os pastores estão pregando, estão ensinando, estão na frente. Como é fácil cair na tentação de transformar o ministério em um ídolo. Perfeito. Então ele já agora não é mais o pastor Vitor, é o Vitinho Minister e tal, que isso aí. Ele quer fazer o ministério dele ser visto, ser reconhecido, ser poderoso. Você está fazendo para Deus? Ou você está fazendo uma carreira? Perfeito. E se você está fazendo uma carreira, você está seguindo Mamon. Da mesma maneira, no desejo de sucesso, achando que no sucesso pessoal, não é em Deus, sim. No sucesso pessoal, você vai ter a sua identidade, a sua segurança, o seu sentido de vida. E isso, e a gente pode transformar o próprio ministério cristão no ídolo. Sim. E aí mudou, né? Mudou completamente o contexto. E o que o pastor pontuou muito bem, eu estava... Logo quando eu comecei, né, a estudar teologia, tive uma aula com o Jonas. Eu nunca me esqueci da Jonas Madureira, né? E nunca me esqueci do que ele falou. Ele perguntou, por que vocês estão aqui estudando? Vocês estão aqui para aprender doutrinas fundamentais da fé? Vocês estão aqui para ter um conhecimento teológico robusto? Ou vocês estão aqui para encontrar uma pessoa? Porque eu acredito que essa pergunta me fez e sempre me faz refletir sobre o que nós estamos fazendo, né? Porque nós pastoreamos as pessoas, mas quem é que pastoreia o coração do pastor? Sim. O Supremo Pastor pastoreia nosso coração. Então, eu oro sempre ao Senhor e converso
pessoas muito mais experientes, né? Fiz 1 ano de ministério, ano passado que eu fui consagrado, e eu olho para a vida de muitos homens de Deus e me inspiro neles, né? E eles sempre falam na perspectiva da oração, porque se nós temos um conhecimento teológico muito robusto e não oramos, e a gente estava até conversando sobre isso antes do ar, né? Se nós não oramos e temos o nosso contato com o Senhor, como o Jonas falou, você não vai encontrar uma pessoa. No final você vai encontrar você mesmo. Você vai lá para o espelho e vai se ver. E não vai ver a imagem de Cristo em você, né? Então, muitas vezes a gente olha para o aspecto teológico e vê que é pura teologia. E não deve ser pura teologia. A teologia deve nos levar para os pés de Cristo. E esse é um problema que eu entendo que vai ser ano após ano. A gente precisa lutar com o nosso próprio coração. Perfeito. Né? Diante disso, né? E Vitor, e é interessante, Márcio, que acho que há 3 metáforas principais que lidam com teologia que tem a ver com isso que o Vitinho está colocando. É a metáfora da religião, a metáfora conjugal e a metáfora política. A metáfora da conjugal é a ideia do amor, né? Sim. Deus diz que a gente, quando adora outro Deus, a gente está adulterando contra Deus, a gente está prostituindo, se ele fala isso para Israel especialmente, né? Então, muitas vezes, é a ideia clara de que porque o que eu estou amando? Eu estou amando a teologia? Eu estou amando o meu ministério? Ou se eu sou um empresário, eu estou amando a minha empresa, eu estou amando o status? Porque normalmente eu estou adorando a mim mesmo, né? Que é a ideia de é só uma máscara, né? Isso é só uma máscara. Eu tô querendo encontrar satisfação, prazer. É para mim, eu quero ser adorado e exaltado. E a gente, a ideia, eu me amo, eu não consigo mais viver sem mim, né? O que será se... E se eu perder minha empresa? Eu perdi o sentido da vida? Ou eu vou continuar... Eu tô falando isso para cristãos, adorando a Deus, fazendo outra coisa. Sim, sim. Ou se eu sou pastor e por acaso, algum motivo eu perdi meu ministério, eu vou continuar amando a Deus, louvando a Deus, sendo um carpinteiro, fazendo outra coisa? Ou eu perdi o sentido da minha vida? Sim, sim. Ou se eu era bonito, e por um acidente eu perdi a minha beleza, alguma coisa aconteceu, eu vou continuar adorando o Senhor e fazendo outra coisa? A ideia de... eu estou aliançado com Deus ou estou aliançado com outros? Com uma outra coisa no meu coração. O que eu amo? A outra coisa é a ideia da religião mesmo, a metáfora da religião. Que é a ideia assim de o que me salva? Quem é meu salvador? É Deus que é meu salvador? Ou é o dinheiro que é meu salvador? É Deus que é meu salvador ou é a mega sena acumulada que é meu salvador? Perfeito. É Deus que é meu salvador? Ou é meu plano de saúde? Ou é meu plano de saúde? E se eu não tiver plano de saúde, eu vou estar desesperado? Sim. E se eu acabar com meu marido, que se alguma coisa aconteceu e ele faleceu e eu sou sustentada por ele, ou sustentado por ela, e eu morri? Morreu não. Ele morreu. Agora eu não tenho mais esperança? Eu não sei mais como vai ser o meu amanhã? Ou a minha esperança é que Deus tem usado, por acaso eu não trabalho, né? O meu cônjuge para me sustentar, mas se por acaso o Senhor levar meu cônjuge, ele não vai deixar de me sustentar, porque a minha salvação e o meu sustento vem de Deus. É nesse detalhe que está a idolatria, a ideia da política, quem é que me governa? Perfeito. Porque querendo ou não, e aí é nisso que eu queria fazer uma fala. Isso é um assunto que eu ia entrar no... E se fosse ele? Mas você pode falar, que aí eu volto. Vambora. Quem é que me governa? Porque querendo ou não, a gente não percebe que ele pensa assim, não, eu sou livre, eu sou ateu, sei lá o quê. Mas ele nem percebe que no negócio dele, ele não é que aquilo dá se por um lado aquilo dá um senso de identidade, por outro lado, talvez aquele negócio, a sua beleza, o seu dinheiro, aquilo lhe escraviza. Sim, sim. Você vive para servir aquilo. E talvez você não sacrifica mais como se sacrificava a Moloque e seus filhos, mas você sacrifica as crianças, seus filhos ficando em casa sem pai, sem você. Sim. E eles vivendo lá órfãos com pai vivo, né? Sim. Você sacrifica a sua própria saúde,
trabalhando e tendo infartos, e tendo AVCs, Estresse, e tendo né? estresse, e tendo ansiedade. Você sacrifica seu casamento. Você está fazendo sacrifícios. Você não é um faqui fazendo jejuns, mas você está gerando sacrifícios. Perfeito. Como quem faz a um Deus. Ele te governa. E quando ele te governa, a gente diz assim, eu não tenho Deus. Não, ele é teu Deus. E está muito claro que ele é teu Deus. Tanto que, aí eu volto pro texto de Romanos, quando... Eu acho até que a gente nem leu, mas vale a pena a gente ler esse texto de Romanos. Claro. Romanos 1:26, ele vai dizer assim... Vou ler do 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela justiça. Porquanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos, mudaram da glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagens, de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí é que a parte que tem a ver com o que eu estou falando. Por isso, Deus fez uma coisa que ele disse aqui, mas que às vezes eu já respondi essa pergunta, mas Deus, como é que Deus é um Deus de ira, Deus punitivo? Olha o que Deus fez. Deus os entregou, tais homens, as imundícias, pelas concupisções do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles anularam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar ao Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que Deus fez? Ele simplesmente entregou a sua própria vontade. Sim. É isso que você quer? Sim. Ele entregou aos seus próprios desejos. Ele entregou a sua própria concupiscência. E aí, você que acha que é livre, se escraviza com nem desse não ponto. só não consegue assumir que é escravo. É, verdade. É que você agora passa a servir aquilo Que é o seu Deus agora, seu que a Deus. partir de agora é o seu Deus. Você se tornou, você foi entregue. O que Deus faz assim, não é isso que você quer adorar? Então, Sim. eu te entrego a isso, fica entregue. E ele se torna escravo daquele Deus. Escravo do seu dinheiro, da sua cobiça, escravo do sexo, escravo do álcool. É interessante, mas talvez, eu nasci na igreja. Sim. E como nasci na igreja, nasci que eu falo assim, desde os 13 anos. Eu sempre recebi aquele tipo de gracinha. É da lei dos crentes. Vocês não podem nada. Vocês não... São bitolados. São bitolados. Só pensam Vocês não assim. fazem isso, vocês não fazem aquilo, vocês não fazem nada. E uma das coisas que eu aprendi, eu disse assim, é dizer, por exemplo, mas quem é escravo? Quem é livre? Sou eu, é você. Livre. Então, se você que é livre, na sua liberdade, por que você não para de beber? Sim. Na sua liberdade, por que você não para de fumar? Na sua liberdade, por que você não para de adulterar? Mas eu não preciso. Não precisa não, você é escravo. É por Sim. isso. Você não consegue. E eu sou livre. A diferença é que eu não adultero, eu não estou em prostituição, eu não estou em bebedeiras, porque Deus me libertou. Amém. Amém. É a verdadeira liberdade em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui que dentro dessa visão idólatra, né? A idolatria nos escraviza. E o verdadeiro, vamos dizer assim, o verdadeiro do lugar do nosso espaço para Deus é que nos dá a liberdade que o senhor falou. Mas aí eu quero entrar num ponto aqui, até porque a gente vai caminhando para o final aqui da nossa conversa, e eu queria trazer aqui um quadro que chama E Se Fosse Ele, né? Que é exatamente o que Jesus falaria, ou qual o sentido que Jesus daria a essas polaridades, né, que a gente falou agora aí, né? Pessoas que estão aí brigando por ídolos, né? Ídolos do esporte, ídolos da política, né, pastor? Que a gente vê essa questão dessa polarização, que tudo agora é polarizado demais, né? A gente não consegue discutir algo de uma forma inteligente, né? Ou você é a favor ou contra. E quem não se posiciona ainda é jogado do muro, né? Tu é isso, é aquilo. Mas acaba que cai na idolatria. Acaba que vamos dizer assim, essa radicalização
desse pensamento, né? E o que Jesus falaria, meus irmãos, assim, num caso que há uma, vamos dizer assim, uma idolatria permanente, digamos assim. Ou você é assim, se você não é, você é assim. Você automaticamente você coloca um ídolo no seu coração. Você é incapaz, por exemplo, de passar sem ser percebido numa discussão política, por exemplo, né? Eu não quero entrar em discussões políticas aqui, até porque a Bíblia nos ensina a cumprir, a Bíblia nos ensina claramente a cumprir os desígnios dos líderes, né? Mas em Cristo Jesus. Eu não posso ser a favor de algo que eles defendem que seja contrário à Bíblia, mas eu tenho que me submeter aos líderes, não é isso? Então, e o que Jesus falaria dessa polarização em relação a esses ídolos hoje, pastor Vitinho? Depois eu quero que o pastor Rafael também complemente. Então, o que Jesus diria? Eu acredito que Jesus diria aquilo que ele revelou em sua palavra, onde nós já temos a sua palavra declarada, suficiente para as nossas vidas. Ele inspirou João, na sua primeira carta, no capítulo 5, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, todo o extremo é muito perigoso, isso a gente sabe, isso a gente afirma, né, praticamente para todo mundo e tal. E de fato, principalmente quando nós temos um país, né, que é muito polarizado e que as pessoas colocam no seu coração esse ídolo como a esperança da nação, né, como a esperança da mudança, né? O que de fato nós estamos, ou essas pessoas, melhor dizendo, estão declarando é que a confiança não está no poder do evangelho para transformar uma nação, né? Que a confiança não está na glória de Deus e na transformação que Cristo Jesus faz. Então, eu diria, tenha muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente está nesse ciclo vicioso, infelizmente, e nós não percebemos isso. E muitas vezes Deus coloca pessoas para que direcionem a nossa vida, para declarar o que João está declarando. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você tem um ídolo no seu coração. Muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para justamente apontar essa idolatria. Então, o que Jesus diria, se fosse ele? Eu entendo que, diante desse contexto que você citou, e também outros contextos também, né? Jesus diria, guardai-vos dos ídolos, porque a idolatria mata. A idolatria, ela corrói você. Como o pastor Rafael já falou agora há pouco, e eu vou relembrar, os ídolos, eles nos prometem coisas. E quando eles não cumprem o que eles prometem, porque eles não vão cumprir, somente Cristo cumpre, a nossa esperança, a confiança e tudo mais, quando eles não cumprem, nós ficamos no chão. Porque é uma ilusão a gente passar a confiar naquilo que não é o Senhor, né? Depositar o nosso coração. Mas assim, quando o ídolo nos derruba, Deus tem graça para nos trazer de volta para sua presença. Então, todas as vezes que nós somos iludidos pelos ídolos e eles nos matam, eles nos machucam, eles nos colocam no chão, Cristo é aquele que olha com favor, misericórdia, e declara o que ele também declarou, né, no texto que a gente estava lendo de Ezequiel, né? No final ele fala: farei isto para fazer o quê? Deus vai responder a esse povo diante da sua idolatria, ou seja, vai ter punição. Sim. Mas Cristo vai fazer, mas Deus, melhor dizendo, vai fazer isso para quê? Para reconquistar o coração da nação. Então, Deus às vezes também nos derruba, porque é somente com derrubar de Deus, para quebrar o nosso ídolo, para que a gente se volte para Ele, para o nosso coração amolecer, para que a gente olhe para a sua glória, para o seu poder, para o seu amor, para a sua bondade. Amém. Amém. E aí eu queria assim, ainda nessa linha, pastor Rafael, às vezes a gente costuma confundir liderança
com idolatria. Não há mal nenhum a gente olhar para alguém como líder. Até porque nos nossos ministérios, como o pastor Vitinho falou, a gente precisa de aconselhamento, a gente precisa de um ombro amigo, um ombro que possa nos orientar. E muitas das vezes os pastores são idolatrados. O senhor falou isso também aqui. Isso é um perigo também. Para o pastor que se torna ídolo do coração daquela ovelha, e muito mais para aquela ovelha que está substituindo o lugar de Deus pelo seu pastor. Isso também faz parte desse contexto aqui que eu trouxe. Até que ponto, né, a gente precisa também de lideranças cristocêntricas para que nos alerte sobre essas idolatrias que sutilmente entram no nosso dia a dia, nossa caminhada. Márcio, o grande desafio sobre essa questão de transformar o pastor em um ídolo, ou um líder, por exemplo, num ídolo, ou um ministro de louvor, sim, em um ídolo, eu acho, começando sobre a questão da igreja, né? Depois eu posso até ir para a política também, mas eu vou começar pela questão da igreja. Fique só na igreja mesmo. Mas eu acho que o pecado, nesse caso, nasce com a maneira que os líderes se apresentam diante da comunidade. Porque se criou na nossa cultura cristã, evangélica, protestante de forma geral, a ideia de um cristianismo atual onde a gente transformou servos em popstars, ou então em uma espécie de mediadores entre Deus e os homens, operadores de milagres, ou voz de Deus, ou profeta, reveladores, que visitou a cidade, e etc. E na verdade, isso nasce da maneira que ele se apresenta para o povo. Então, por exemplo, eu sou eu sou pastor de uma comunidade, mas dentro da comunidade eu sou um irmão mais velho. Eu sou um irmão que vivo numa comunidade de sacerdotes, onde todos nós temos livre acesso um ao outro e todos nós temos o dever de, nos nossos dons, ministrar uns aos outros, servindo uns aos outros nos seus dons. Perfeito. E dentro dessa comunidade, eu tenho um dom, que é no dom de pastorear e ensinar, e eu tenho um papel de liderança. E esse papel de liderança, na verdade, ele não me coloca acima, ele me faz servo, então ele me coloca para baixo. Perfeito. E assim, e isso tem a ver com até o estilo, entender isso tem a ver com o seu estilo de vida, ou estilo ministerial, de como você lida com o ministério. Porque o que aconteceu é que, recentemente, nas últimas décadas, se transformou a figura do pastor em uma figura midiática, numa espécie de popstar, numa espécie na sua liderança carismática, numa espécie de influencer, onde ele tem eu acho até que já existe, meio generalizado nessa geração nova de pastores, uma expectativa de fama, de sucesso, de reconhecimento, ou não se contenta mais nem ser o pastor daquela comunidade. O que eu sou pastor? Eu sou pastor dessa comunidade. Sim, perfeito. 50 irmãos, 80 perfeito. Irmãos, 100 irmãos. A gente quer ser uma voz que vai mudar o mundo. Irmão, pelo amor de Deus, quem está precisando de pastoreio são aqueles seus 50 irmãos. Entende o que Deus tem para você, mas volta para a ideia da idolatria. É aquela grama que tem que ser regada, né? A gente vai construindo essas figuras de popstars, e normalmente eles têm uma amplitude nacional e tal, e os irmãos acabam caindo nesse conto do vigário, daqueles homens especiais da igreja, que de especiais eles não têm nada diferente da gente, são tão homens quanto nós, e que bom que alguns, de fato, nós se levantam como mestres e têm influência nacional, talvez um Hernandes Dias Lopes e tal, mas tu vê o próprio Hernandes. Eu tive no congresso agora, ele esteve aqui no congresso do Sínodo da Presbiteriana, e eu participei dos 3 dias lá, assistindo as palestras. As famílias, né? É um homem extremamente
conhecido e relevante para o mundo evangélico nacional em todas as denominações. Mas ele estava lá, sentava na cadeira. É como você se porta. Sim. Ele era um de nós. Ele em nenhum momento ele foi um popstar no evento. Sim, sim. Mas você vai em outros eventos que o pastor entra pelo fundo, quando ele aí liga as luzes, chegou o homem de Deus, e ele tá com a maneira como você se porta, sim, você acaba produzindo esse aspecto, endeusamento, né? Essa idolatria sobre a sua própria imagem, né? Isso aí a gente tem que alertar, porque assim, se a gente não tiver isso muito claro, e aí, pastor Vitinho e pastor Rafael, eu vou trazer aqui um tema depois para a gente conversar num outro podcast, que é exatamente para a gente desmistificar a questão do chamado pastoral. Uhum. Eu acho que os pastores precisam também desse acolhimento, desse olhar. Eu acho que isso também fica muito pesado, às vezes, na costa do pastor. Uhum. Esse estigma de última palavra. Que a última palavra e primeira palavra é Deus. E a palavra de Deus está aqui para nos orientar, assim como os pastores sofrem também. Exato. Os pastores se sentem angustiados, exato, os pastores se sentem tristezas. Então isso tem que ser declarado, porque às vezes a gente tem essa mistificação da figura do pastor, de um líder, e que de fato são pessoas como o senhor falou, pastor, foi perfeito. O pastor, o servo, ele está abaixo, né? Ele não está acima, mas é difícil você não, porque a sociedade é essa, né? O ser humano, ele é um adorador, só que ele escolhe referências erradas. Era para ele escolher Deus como o foco da sua adoração, não é? Mas enfim, antes de passar a palavra final para vocês, eu vou pedir para os dois orarem para me encerrar. Eu não pedi no começo para vocês orarem, porque eu vou mudar isso. A última vez eu não pedi para o pastor Vitinho orar, mas os dois vão orar no encerramento. Mas antes de pedir para encerrar, eu queria deixar um abraço aqui para o meu irmão, pastor Lúcio, que ele está cometido a uma amidalite. O homem é cantor, ele é palestrante, ele é pregador, e ele realmente hoje foi cometido a uma gripe muito forte. E me pediu aí que essa semana ele não pôde estar aqui com a gente, mas ele vai voltar aqui, se Deus quiser, na outra semana, que a gente vai tratar outros temas relevantes. Estou tentando fechar uma agenda com dois pastores que possam trazer para a gente sobre missiologia, missões. Eu acho que é importante o desafio de implantação de igrejas nesse momento que nós estamos vivendo, o desafio, como fizeram os valdenses lá, nos pré-reformadores, de pregar para dentro da nossa própria igreja, de mudar o conceito hoje errôneo que as igrejas têm sobre o aspecto da idolatria, desses aspectos todos que a gente vem falando aqui. Eu acho que a gente tem que voltar o olhar missionário para dentro das igrejas para corrigir algumas distorções que existem. Eu estou falando aqui como crítico, né? Não, eu acho, inclusive, pode falar. Na sua fala aí, sim, de que isso é uma visão que eu tenho, que é muito clara. Eu só posso falar pela realidade pastoral do momento que eu vivo. Sim. Às vezes falar para trás, mas eu acho que isso está dentro daquela ideia que sempre teve na fala tanto do Antigo Testamento como na fala de Cristo sobre a comunidade, tem o trigo e o joio ali misturado, né? Sim, sim. De que o pastor ele tem que ter a clareza de que ele tem que estar todo o tempo evangelizando, não é só fora, ele tem que evangelizar a sua comunidade, né? Claro, é pegar e botar no trilho, né? Exato. É sempre bom a gente ter esse olhar, porque às vezes, pastor, me perdoe, mas tem pastor que não gosta de a gente tratar esse ponto. Não, a minha igreja não tem, eu não tenho. E como tem, né? Eu acho que a gente precisa entender que isso faz parte da trajetória, e está na Bíblia, meus irmãos. A gente precisa entender que a Bíblia não erra. Nós vamos ter doutrinas que vão entrar doutrinas erradas, vamos ter falsos profetas, e é isso que nós estamos vivendo. É claro, pastor Vitor, que nós não estamos no século XVI. Nós não estamos lá no século XVI. Mas assim como fizeram os pré-reformadores, que tiveram que refazer, na verdade, um trabalho doutrinário, a gente também, o nosso papel é esse. Olha, eu sou apenas um
um acadêmico de teologia. Mas eu acho que a gente não precisa ir só para os reformadores e pré-reformadores. É só ler as cartas de Paulo. Sim, perfeito. De Pedro, perfeito. de Judas. Perfeito. Eles estão todo o tempo lidando contra heresias dentro da igreja. Falsas doutrinas. Falsos mestres. É verdade. Isso faz parte da caminhada da igreja. E é para isso que esse programa existe. É para a gente trazer essas reflexões. Talvez quem não faça teologia, talvez fique um pouco isolado nesse entendimento, mas é exatamente essas discussões são para que a gente volte novamente para o Evangelho genuíno de Cristo. E eu acho que esse é o nosso papel. Então, assim, muito obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Eu fico muito feliz, cara, primeiro eu fico feliz pela presença de vocês e por falar em Jesus Cristo, falar sobre a doutrina de Cristo. Isso é uma coisa que me dá muita alegria mesmo. E estar com vocês aqui, mais do que nunca, me dá, acho que mais alegria ainda, porque vocês são servos de Cristo e eu quero agradecer a presença. E assim, sejam sempre bem-vindos aqui e sugiram temas, critiquem. Eu acho que vocês fazem parte aqui do nosso caminho, nossa caminhada, né? Então, Vitinho, muito obrigado mais uma vez. Eu vou pedir para você falar, orar, e depois eu vou pedir para o pastor Rafael Blume também falar e orar para a gente encerrar. Seja bem-vindo sempre, meu irmão. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez estar junto com vocês. Fui muito edificado quando nós aprendemos com homens de Deus. A gente, além de se inspirar, né, a gente é muito edificado. Eu entendo que quando a palavra de Deus é aberta, exposta, é Deus falando aos nossos corações. E foi um momento muito maravilhoso. Mandar um abraço, um beijo para minha esposa. Hoje que é dia dos namorados, Olha, né? aí, certo. Daqui a pouco tô em casa aí, meu bem. Tô chegando aí pra gente poder comemorar. Você pode orar pra gente, por favor? Oro sim. Meu Deus amado, nós te agradecemos por esse momento tão especial. Te agradecemos, meu Deus, por esse tema. Te agradecemos por esse estúdio. Sabemos que tudo isso foi organizado por ti. Foi direcionado no coração do teu servo. E a tua palavra está sendo pregada nesse lugar, Senhor, para que as pessoas possam compreender quem tu és, para que as pessoas possam olhar para a tua palavra e olhar o teu amor, o teu perdão. Que esse tema que nós abordamos aqui, Senhor, possa chegar a muitas pessoas. Nós somos pessoas adoradoras, que o Senhor nos chamou para te adorar. Muitas vezes nós, por conta do pecado, nos distanciamos, nos esquivamos da tua presença. Mas o nosso pedido e a nossa oração, Senhor, é que sempre o Senhor nos coloque no trilho, meu Pai. Quantas vezes nós erramos e falhamos, e o Senhor vem com amor, misericórdia e graça ao nosso favor para nos dirigir diante da tua palavra. Nós te pedimos para que a tua palavra possa tocar no coração de todos aqueles que estão ouvindo, acompanhando esse podcast, esse momento aqui de conversa, que o Senhor possa trazer uma verdadeira transformação. Porque de fato o poder não está nos deuses, nos falsos deuses, o poder não está na idolatria, muitas vezes caímos em ilusão, o poder está em ti, Senhor, na tua presença, na tua glória, e nós encontramos a nossa identidade em ti. Em nome de Cristo oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Pastor Rafael Blume, rapaz, olha, eu vou lançar um desafio aqui para o senhor. Eu vou querer que o senhor volte aqui para a gente falar sobre exposição bíblica. A gente talvez seja um pesquisador na área de teologia aplicada, de exposição aplicada, né? E eu queria que o senhor viesse aqui com calma para a gente tratar aí e fica na sua agenda para a gente marcar uma data mais breve possível para o senhor retornar aqui. Muito vou estar de camarote ali, naquela pronto, ali. Então a gente vem para aprender, né? Então seja muito bem-vindo, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Amém. Uma alegria sempre que o senhor está aqui. Depois o senhor pode falar, encerrar e depois eu faço uma oração para a gente, por gentileza. Duas falas, então. A primeira é dizer que pregação expositiva é um assunto que me interessa muito, porque da minha dedicação, já tenho me dedicado a pregar expositivamente, especificamente assim, já está há 15 anos. Quando eu fiz meu mestrado foi nessa área, fiz especialização do Southwestern Baptist Seminary, mas foi no Rio de Janeiro.
Durante a pandemia eu estudei no Proclamation Trust. Então, assim, tudo foi Sim. cursos na área de exposição bíblica, fora a minha experiência. Então, assim, eu sou professor nessa área de Sim. exposição bíblica. Então, assim, é alegria. Realmente Vamos uma coisa combinar que esse tá na curso, minha- hein? Esse curso. Vamos formar uma turma aí. Você deixa o seu recado. A gente quer formar uma turma para tratar desse assunto, exposição bíblica. A gente vai, se Deus quiser, vai permitir que a gente consiga montar uma turma para o professor, meu amigo, pastor Rafael Blume, fazer isso para a gente. Para a glória de Deus, né, meu irmão? Certo, tamo juntos. Mas eu queria... A minha fala final era concluir, na verdade, tudo que eu falei da minha participação, dizendo que os ídolos, eles são falsificações. E só Cristo que é o verdadeiro. Né? Amém. Amém. A gente vive num mundo cheio de cópias, né? Sim. Cheio de falsificações. A gente sabe muito bem o que é uma falsificação. A imitação parece que é bom, mas ele não é igual ao verdadeiro. Ele não é verdadeiro. Ele engana, né? Os ídolos são exatamente isso. São falsificações do que Cristo pode ser de verdade na sua vida. O ídolo, ele promete segurança, identidade, ele promete prazer, propósito, mas no fim ele só entrega frustração. O dinheiro promete segurança, mas ele não consola. O romance promete amor, mas ele não salva. A fama promete valor, né? Mas ela não dá identidade. Tudo isso são só versões daquilo que só Cristo pode oferecer de forma completa ao ser humano. Enquanto os ídolos exigem sacrifícios de migalhas, foi Cristo que se sacrificou no nosso lugar. Amém. Glória a Deus. Enquanto que para os ídolos você entrega oferendas, foi Deus que ofereceu o seu Filho para nos salvar. Porque os ídolos eles não são nada, é o que diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Né? Eles não são nada. Eles têm boca, mas não falam, como vai dizer os Salmos, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E o ídolo precisa ser carregado, mas Cristo nos carrega. Os ídolos foram feitos por mãos humanas, mas foi Cristo que fez todas as coisas, né? O ídolo, ele é mudo, mas Cristo, de fato, ele fala. E ele é a voz de Deus para esse mundo, né? O ídolo é morto, mas Cristo ressuscitou. Eu acho que essa é a grande verdade de tudo isso que a gente discutiu aqui. Por isso que todo ídolo, por mais que ele prometa muito, o fim é frustração. O fim é uma verdade que frustra, que engana. E só Cristo é a verdade. Amém. A verdade é o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho para Deus, que é por meio de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meu irmão, você pode orar por nós, por gentileza? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Tiago, te louvar pelo teu sacrifício naquela cruz por nós, pelo teu evangelho que nos alcançou. Nós queremos te louvar porque o Senhor é que nos concedeu tamanho amor, que nos fez filho, nos deu identidade. Nós somos feitos por tuas mãos, amados, escolhidos pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque nós podemos colocar a nossa confiança, nossa segurança, as nossas certezas, nossa identidade nas tuas mãos. Amém. Sabendo que estamos seguros. E em ti, Jesus, nós jamais seremos frustrados. Amém. Porque o Senhor é Deus bom, justo, fiel e eterno. E por isso nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. E em nenhum outro. Nós entregamos completamente o nosso coração no teu altar, em nenhum outro. Porque só o Senhor é o nosso Deus. E nós não teremos outros deuses sobre outro ou qualquer outro Deus sobre nós. Somente a ti, Senhor. Aleluia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pai. Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Meus irmãos, a gente viu hoje aqui que a solução teológica para a idolatria é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que nos garante verdadeiramente o que nos sustenta. Ainda hoje é tempo de você examinar o seu coração. Examine seu coração e veja quem está dentro, comandando os seus pensamentos, as suas atitudes e suas ações. Se hoje você sentir que algo é diferente de Deus, afaste-se desses ídolos. O único Salvador é Jesus Cristo, aquele que te liberta, verdadeiramente te liberta. E assim, obrigado por ouvir
nosso testemunho aqui, as nossas falas, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por ter nos compartilhar nosso programa hoje. E esse episódio falou de idolatria. E a gente tem a certeza de que só Jesus Cristo consegue ocupar de uma parte integralmente o nosso coração. E Jesus Cristo salva, Jesus Cristo te ama, e nós também. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Amém. Glória a Deus.